Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, estamos aqui para estudarmos juntos mais uma vez a palavra do Senhor e eu quero render graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando com os irmãos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Esse trimestre que tem sido profundo, aprendizado para nós, que tem sido profundo, e a lição de hoje, ela, assim como todas as demais, ela também é especial, porque ela vai tratar conosco, igreja. Ela vai tratar conosco, obreiros da casa do Senhor, servos da casa do Senhor. Ela vai nos dar profundos ensinamentos. Espero que você esteja bem, juntamente com toda a sua família, que esteja gozando de saúde, de paz dentro do seu lar. Bom, quero também aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Moisés, pela oportunidade que ele nos concede, estarmos aqui estudando junto a palavra de Deus, fazendo a gravação dessa aula. E também nosso superintendente, pastor Eli, pelos ensinamentos, pelos profundo preocupar com a escola dominical, e também um agradecimento especial ao evangelista Elaine, que é quem faz toda a edição desse material, que faz a preparação do vídeo para que ele chegue com qualidade até a sua casa para nós podermos estudarmos juntos a palavra do Senhor. Quero fazer uma oração, desde já iniciando com uma oração. Amado eterno Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, estudando a Tua palavra, entendendo o Teu propósito para nós, ó Deus. Que essa lição, assim como todas as demais, ó Deus, seja de profundo conhecimento e bênção nas nossas vidas. Que a nossa vida seja transformada, ó Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura, ó Deus, ela faz o Teu mover nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela essa oportunidade. Fica conosco, Espírito Santo nos dê ensinamento e entendimento da Tua vontade através dessa lição. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Bom, meus amados, chegamos à lição de número 12, né? A gente já está aí bem próximo. Muito especificamente nesse trimestre, nessa revista, nós vamos ter 14 lições, então com a de hoje, mais 2 lições, encerraremos o trimestre. Mas em especial essa lição de hoje, o comentarista ele vai se basear muito nas cartas paulinas a Timóteo, nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta. Nós estamos estudando sobre a base da revista e a terceira epístola de João. Só que, especificamente na lição de número 12, tá, que tem o título, O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Né? O verdadeiro discípulo ele faz novos discípulos. O verdadeiro discípulo ele apoia os novos discípulos. Ele promove o crescimento do reino de Deus. Tudo isso nós vamos estudar no decorrer dessa lição. Não perca, tá? Está maravilhoso o estudo. Está sendo de profundo conhecimento. E interessante é que em alguns momentos o comentarista, sim, ele vai buscar lá em 3 João alguns pontos, mas boa parte do nosso estudo hoje está baseado nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo. Bom, meus amados, e o nosso texto áureo vem falar para nós, está lá em Timóteo capítulo 2, versículo 2. Fala para nós o seguinte: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensine os outros. É interessante que Paulo está ensinando a Timóteo, Paulo está dando conselhos a Timóteo, conselhos ao jovem pastor. Né? Timóteo era um jovem, estava assumindo o ministério pastoral, ainda muito jovem, muito novo, e Paulo, ele trabalhava com Paulo havia dado muitas orientações a Timóteo, e Paulo agora orientando a Timóteo, escrevendo cartas pastorais, de aconselhamentos, de orientações pastorais. Ele vem falar justamente no texto áureo com o jovem pastor que assim como muita coisa ele havia aprendido com Paulo, que ele também preparasse discípulos que aprendessem com ele. Ou seja, Paulo está orientando a Timóteo a também fazer discípulos. E é interessante que Paulo estava, como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo nesse texto áureo: olha, Timóteo, ninguém trabalha sozinho na obra de Deus. Ninguém consegue levar a obra de Deus de forma sozinha. Nós somos um corpo. E por sermos corpo, cada um tem uma função dentro desse corpo. E Paulo fala então para Timóteo: olha, confia-o a homens fiéis, idôneos, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então Paulo estava querendo dizer a Timóteo: olha, separa homens que sejam idôneos, fiéis, e assim como esses homens aprendem com você, eles também possam ensinar as outras pessoas sobre o amor de Jesus.
E lendo esse texto, meus amados, me fez lembrar de uma parte da Bíblia que nós chamamos a Grande Comissão. Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele tem alguns encontros com os discípulos, e nesses encontros que ele tem, ele dava orientações aos discípulos, preparando os discípulos para a sua volta ao céu. Mas antes de ir ao céu, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, é um texto que nós chamamos de a Grande Comissão, é quando Jesus dá instruções aos seus discípulos, quando Jesus ele determina aos seus discípulos, dá uma ordem, um imperativo, que era necessário pregar o evangelho a toda criatura. Jesus vem falar com seus discípulos no versículo 19 de Mateus capítulo 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus era que todos os seus discípulos, em todos os tempos, não só os apóstolos, mas nós também, fôssemos pregar a todas as nações, ensinando-as a guardar. E o versículo 20, Jesus reforça, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Paulo também estava dando uma grande comissão, uma orientação a Timóteo, que Timóteo também fizesse, assim como Jesus deu essa instrução, Timóteo também fizesse. Que separassem homens, obreiros de valor, fossem idôneos, fiéis, para anunciar o evangelho também a outros, para que a igreja crescesse como um corpo, unida. Outra coisa interessantíssima é que, além de ninguém fazer nada sozinho, além da igreja ser um corpo, Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Timóteo, só tem um detalhe: precisa ser pessoa idônea e também precisa ser pessoa fiel. Meu amado, nós vamos estudar isso ao longo da lição, mas você que tem um chamado de Deus na sua vida, de fazer a vontade do Senhor, de ser chamado para trabalhar na igreja, e às vezes pode até estar pensando, não chegou o tempo de Deus ainda, está demorando e tudo mais. Todas as coisas têm um tempo certo para acontecer. A Bíblia nos fala isso em Eclesiastes capítulo 3. Mas o ponto de destaque que eu quero deixar, talvez como um conselho, que não eu, mas o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, era que fossem pessoas fiéis. Quer ser usado por Deus, quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, tem promessa do Senhor na sua vida. Ainda talvez não chegou o tempo, vai chegar o tempo de se cumprir, mas enquanto você está aguardando, e mesmo depois, quando se cumprir, seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua liderança, seja obediente a Deus e seja obediente à sua liderança. Nós vamos ver no decorrer da lição que a Bíblia ensina, Paulo ensinando a Timóteo, e a Bíblia nos ensina que nós devemos ser exemplos nesse mundo. As pessoas precisam olhar para o crente e ver que o cristão é um exemplo a ser seguido. E aí cai dentro justamente do que está dizendo aqui no texto áureo. Seja idôneo. Seja aquela pessoa que faça a diferença. Que ao olharem para você, possam dizer, ali vai um servo, ali vai uma serva de Deus. Alguém que reflete o brilho do Espírito Santo. Amém? Bom, só aí já dá um ensinamento muito grande, a gente poderia discorrer aqui muito tempo. Mas o tempo é curto, vamos para a lição. Verdade aplicada. Não apenas a liderança, mas cada discípulo, eu destaquei essa palavra, cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até Cristo ver. Meus irmãos, olha a profundidade dessa verdade aplicada. A verdade aplicada está nos convidando, não só quem é novo de crente. Não está falando aqui que é para quem é novo de crente, quem é recém-convertido, não. Todos nós, seja crente cristão há 20 anos, que seja alguém que aceitou Jesus há 40 anos, 50 anos, existe uma instrução que na verdade aplicada para nós, que nós precisamos continuar aperfeiçoando em Cristo, procurando ser melhor. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ser dia perfeito não vai ser nessa terra, vai ser lá no céu. Mas aqui na terra a gente precisa estar sempre melhorando cada dia mais. Então a verdade aplicada nos convida ao aperfeiçoamento. Segundo ponto, crescimento. Deus nos chamou para crescer em Cristo. Crescer no sentido de me tornar uma pessoa grande, conhecida? Não, nada disso. Crescimento espiritual. É todo dia meditar na palavra do Senhor, é cada dia mais ter fome e sede da palavra do Senhor.
E o terceiro ponto, amadurecimento até que Cristo venha. Nós, como servos de Deus, obreiros na casa do Senhor, servos do Senhor Jesus, cristãos crendo em Cristo Jesus, precisamos de amadurecimento espiritual. Paulo chega a dizer, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agia como menino. Mas, depois que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, espiritualmente falando, nós precisamos amadurecer. Precisamos ter atitudes hoje diferentes quando nós tínhamos quando aceitamos Jesus. Né? Nós vivemos uma geração, meus irmãos, e eu não estou aqui falando para ninguém de forma alguma, muito pelo contrário, estou citando de forma global. Mas nós vivemos uma geração cristã, uma geração de crentes hoje, pessoas muito dodóis, né? Usando o jargão popular, pessoas muito dodóis, pessoas que se aborrecem por qualquer coisa. Eu não vou mais na igreja porque o pastor falou uma frase que eu não concordei. Eu não vou mais na igreja porque o líder do louvor não me deixou solar o hino hoje. Eu não vou mais nessa igreja porque eu queria tocar tal instrumento, fazer o solo, o regente não deixou. Irmãos, misericórdia. Nós precisamos amadurecer como servos de Deus. E faz parte do crescimento espiritual o amadurecimento. Quem faz pirraça, quem faz birra é criança. Homens, mulheres de Deus, entendem o tempo de Deus trabalhar. Entende que se eu não tive oportunidade no culto hoje, é porque Deus está me preparando para uma oportunidade lá na frente. Entende que se hoje era eu que ia solar, o regente coloca outra pessoa para solar, não é meu caso, porque eu não canto, mas se hoje eu ia solar o hino e não sou eu, outra pessoa que vai solar, eu tenho que permanecer fiel a Cristo. Entendendo que no processo de crescimento espiritual e amadurecimento, eu vou passar por situações desse tipo. Faz parte até do processo. Lá em Jeremias, capítulo 18, tem um ponto interessante. Que quando Jeremias é levado na casa do oleiro, que o oleiro está lá preparando o barro, e a gente não vai ter tempo de entrar nesse ponto, mas só para pincelar aqui rapidamente, algumas das coisas precisam ser feitas com aquele barro para que ele vire vaso de honra. Uma das coisas que o barro precisa passar é ser tirado as impurezas. Às vezes tem impureza no meio do barro e esse barro precisa ser pisado para que o oleiro amasse aquele barro e ao sentir ali as impurezas ele vá tirando as impurezas, pequenas pedras, pequenas coisas que vão atrapalhar a formação desse barro depois. Segundo ponto, esse é o primeiro. Segundo ponto, tem vários, mas só dois de destaque. O oleiro ele vai moldar o barro e no processo de moldar às vezes o barro não está pronto, ele tem que desmanchar, fazer de novo, o vaso quebra. É assim que Jeremias está vendo, que Deus está palestrando com Jeremias. Então nós, como servos de Deus, na fase de crescimento espiritual, amadurecimento, vai ter dias que Deus está nos moldando. O irmão não gosta de mim porque não me deu oportunidade. Irmãos, às vezes é Deus que permitiu isso acontecer para que você cresça, amadureça espiritualmente. Então a verdade aplicada, ela já nos mostra o que a lição vai pincelar para a gente. Crescimento contínuo. Estudar a palavra de Deus. Viver uma vida de consagração, meditação. Segundo, crescimento, aperfeiçoamento cristão. O que é aperfeiçoamento? Eu tenho um chamado, eu preciso aperfeiçoar esse chamado. Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, buscar mais a face de Deus. Eu louvo, eu tenho que ensaiar mais, é aperfeiçoamento. É fazer para Deus o melhor, é me dedicar para fazer o melhor. Eu nunca posso aceitar fazer algo inferior para Deus, porque Deus merece o nosso melhor. Terceiro, amadurecimento até que Cristo venha. Deixar as pirraças, as coisas de menino de lado e me tornar um homem maduro, uma mulher madura, no sentido de servo, que é obediente em tudo e fiel a Deus. Amém? Eu falei que a lição estava maravilhosa, mas ela também vai dando uns puxãozinhos de orelha na gente. E eu falo por mim, a começar em mim, né? Porque antes de estar estudando lição com os irmãos, eu precisei estudar, precisei preparar, e como o Espírito Santo foi palestrando comigo, foi me chamando a atenção em alguns pontos, me falando que eu preciso aperfeiçoar, que eu preciso crescer como servo, e eu preciso melhorar, amadurecer todos os dias. É para nós que o Senhor está falando hoje. Bom, objetivos da lição. Né? Acho que só o texto áureo e a verdade aplicada a gente já daria para tirar profundos aprendizados aqui e estender muito tempo. Mas o tempo é curto.
Depois em casa, com calma, pega a sua revista, vai aprofundando nesse texto, que Deus tem muita coisa boa para falar com você também. Bom, objetivos: mostrar as credenciais para um discípulo forte, a gente não vai entrar nisso agora. Ressaltar a importância da maturidade espiritual. Vai novamente repetir isso aí. A importância de ser maduro espiritualmente. E em terceiro, destacar o compromisso com o crescimento da igreja. Irmãos, o crescimento da igreja, o ganhar almas, o preparar almas para serem batizadas, isso não é uma responsabilidade só do pastor, não é uma responsabilidade do departamento de evangelismo apenas, não é uma responsabilidade apenas da liderança dos pastores, dos evangelistas, presbíteros, não. Essa responsabilidade o Senhor Jesus, nós lemos Mateus capítulo 28, ele deixou para todos nós que somos servos do Senhor Jesus. Porque o que de graça nós recebemos, está lá em Mateus capítulo 10, de graça nós devemos dar. Amém? Bom, 1 Coríntios 13, 11, fazer só uma leitura de um versículo, para reforçar os objetivos da lição, fala assim, olha, o texto que nós estamos agora há pouco, Paulo dizendo aos Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então Paulo está justamente dizendo esse ponto, é preciso um amadurecimento. Bom, o texto de referência está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18, e fala para nós o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja a honra, seja a glória, para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milites com ela boa milícia. Era como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: continue perseverando, Timóteo, continue lutando. Irmãos, e todo o contexto da revista, dessa lição especificamente, ela vai estar baseada em duas palavras: crescimento e maturidade. Amém? Todo o contexto, todos os 3 tópicos vão estar falando sobre isso. Bom, introdução. Recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Quando nós recomendamos, uma pessoa às vezes pergunta: eu queria um bom pedreiro, você consegue indicar? Se você conhece um bom pedreiro que já fez um bom serviço para você na sua casa, você vai indicar. E aí você vai estar recomendando aquela pessoa. Falou: olha, ele fez um bom serviço, tem boas qualidades. E aí na introdução está falando que recomendar significa falar que alguém é bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer o ministério recomendável. Paulo está recomendando a Timóteo, então, para que as qualidades, olha Timóteo, você vai precisar escolher homens para te ajudar, pessoas para te ajudar, servos para te ajudar. Porém, existem alguns tópicos que essa pessoa, alguns requisitos que essa pessoa precisa preencher. E é o que nós vamos ver, principalmente no tópico primeiro. E uma coisa interessante, a pastora Leonai colocou uma frase no estudo dela que eu achei interessante, que fala que a jornada do crente nessa terra implica em um crescimento contínuo. Todos os dias nós precisamos estar procurando crescer e melhorar como servos de Deus. Bom, tópico primeiro: credenciais bíblicas do discípulo cristão. Olha que aqui está falando de credencial no sentido de atitude, que nós vamos ver, no sentido que as atitudes que um discípulo cristão precisa ter. Não está falando de carteirinha de credencial, não. Então, como não está falando de carteirinha, de obreiro, está falando para toda a igreja, está englobando toda a igreja dentro dessas credenciais que são necessárias. Bom, a introdução do tópico primeiro fala para nós o seguinte: Paulo sabia das necessidades de formar discípulos fortes. O interessante comentarista coloca aqui, ele vai reforçar isso em outro lugar, que a preocupação de Paulo não era só formar discípulos. A preocupação de Paulo era formar discípulos fortes. Discípulos fortes não significa que a pessoa
significa que a pessoa é perfeita, que a pessoa não vai errar. Não. Discípulos fortes são discípulos que vão perseverar, que vão permanecer mesmo em meio às lutas e perseguições. Amados, quantas pessoas nós conhecemos que começam bem a sua trajetória e aí começam a trabalhar na igreja e depois de um tempo eles são separados ao ministério e começam às vezes até a crescer ministerialmente, sai de uma posição elevada, consagrada a outra posição, e esse crescimento começa a apresentar frutos e de repente quando você vê a pessoa parece que para de crescer, começa a regredir, e aí daí a pouco já talvez está mudando de igreja, já está indo para outro lugar, já está voltando para o mundo de onde veio. Por que disso? Porque ele não estava se preocupando em se tornar um discípulo forte, que tem a base sólida em Cristo. Então, além de servir a Deus, além de sermos discípulos de Cristo, nós temos que ter a preocupação de ser um discípulo forte, mas não forte com as minhas forças, mas forte de ser perseverante nas armas que o Senhor me deu para lutar. Ser perseverante em ser fiel a Deus e obediente à sua palavra. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando, a ponto de ter evangelizado parte da Ásia, chamada de Ásia Menor, e da Europa. Paulo deixou de ser um religioso. A história de Paulo, quando ele era Saulo, nós conhecemos muito bem, ele era um religioso, era um fariseu, conhecedor da lei, mas ele deixa de ser religioso, né, para assumir o papel de apóstolo dos gentios. O que é o apóstolo dos gentios? Gentios são aqueles povos que não eram judeus. Então, quando Jesus comissiona Paulo, Jesus está comissionando Paulo para pregar o evangelho aos gentios, né? Para que Paulo pudesse pregar o evangelho àqueles que não faziam parte do povo judeu. Porque João capítulo 3,16 fala para que todo aquele que nele, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Bom, viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar igrejas. Então esse foi o objetivo de Paulo. Ele viajava em missão, implantava igrejas, pregava a palavra de Deus, a fim de cumprir com a missão que recebera de Jesus. O apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. Então Paulo estava orientando a Timóteo a escolher homens que fossem fortes, saudáveis, espiritualmente falando, idôneos, fiéis. Atos capítulo 3, versículo 15, versículo 17. Eu vou fazer uma leitura de quando Paulo... Atos 9. Atos capítulo 9, que trata da conversão de Paulo, versículo 15 e versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim, próprio Jesus falando para Ananias, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E o versículo 17 fala, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias, no primeiro momento, ele tenta recusar a ordem de Jesus, porque ele tinha medo, porque Paulo era um perseguidor com muita autoridade no meio dos romanos, no meio dos judeus, no meio daqueles fariseus. Paulo tinha muita autoridade. E ele tinha cartas para prender quem ele quisesse e levar cativo. Então, quando Saulo ainda, né, ele tem um encontro com Jesus, ele fica durante 3 dias cegos, e aí o Senhor vai a Ananias e fala com Ananias que Ananias deveria ir lá orar por Saulo para que ele pudesse voltar a enxergar e que ele agora fosse aprender a palavra de Deus para ele também ser um pregador do evangelho. Ananias teve medo e ele no primeiro momento se recusa, mas o Senhor reforça no versículo 15 que Paulo era um vaso escolhido. Bom, meus irmãos, 1.1. Primeira credencial, então, o comentarista coloca para nós, existem várias credenciais para a pessoa ser um discípulo cristão. Mas o comentarista coloca 3 subtópicos para a gente. O primeiro subtópico, 1.1, fala que a primeira credencial é quem confia nas Escrituras.
Então vamos lá, vamos ver se a gente se adequa nessas credenciais para ser obreiro na casa do Senhor. O termo confiar no grego é artel, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Então, para o discípulo que deseja crescer na obra do Senhor, aquele discípulo que tem o chamado para fazer a obra do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, ele precisa ser ousado, ele tem que ter muita coragem, ânimo, ousadia, para obedecer à vontade do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fala para nós o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou principal. Então, Paulo estava chamando a atenção de Timóteo que, assim como ele era pecador, o Senhor também queria salvar outros pecadores. Por isso que Jesus tinha vindo ao mundo. Bom, o interessante, meus irmãos, quando fala sobre isso, sobre a questão de aprender, se a gente parar para pensar, o Novo Testamento, a base dele, o ensinamento do Novo Testamento é que nós possamos aprender para ensinar outros. Em todo momento, o Senhor Jesus estava orientando os seus discípulos, os seus apóstolos, dando instrução. Para quê? Para que eles pudessem replicar o ensinamento. Quando Jesus envia os seus discípulos de 2 a 2, era para que eles fossem fazendo o quê? Eles fossem pregando o evangelho, curando os enfermos, limpar os leprosos. Com quem que eles aprenderam a fazer isso? Com o próprio Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus deixou ensinamentos, deixou exemplos para que os seus discípulos pudessem replicar esses exemplos. Então, toda a temática do Novo Testamento ela está envolvida justamente nisso. É discípulos fazendo discípulos. Bom, para ter coragem, finalizando o ponto 1, e ânimo e ousadia, um líder precisa confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre o discípulo foram dadas por Jesus aos 12, e depois, por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem. Então, os discípulos que são fortes, aqueles comentaristas falam de discípulos fortes, falam que eles são fiéis, permanecem fiéis a Deus. A característica que eles têm é confiar nas Escrituras e ensinar outros a confiarem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 4, fala o seguinte: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina, fossem perseverantes, ensinassem a doutrina cristã, fiel. Versículo 4. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Bom, João capítulo 5, versículo 39, eu anotei também essa referência aqui. Vamos fazer a leitura dela. João capítulo 5, versículo 39. Vai nos dizer o seguinte, a palavra de Deus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Jesus, então, está orientando os seus discípulos a examinar as Escrituras, porque elas testificam do próprio Jesus. Bom, o comentarista coloca aqui no suplemento do professor algo interessante, que ele fala o seguinte: Gaio e Demétrio eram excelentes cooperadores de João na liderança da igreja. Ambos deram bons testemunhos como discípulos e eram reconhecidos pela igreja pelo seu testemunho. João aprendeu com o melhor de todos os mestres, com o próprio Jesus. Depois transmitiu esses ensinamentos a todos os seus liderados. O que é que João aprendeu com Jesus, ele ensinou para os seus liderados. Os que desejaram, como Gaio e Demétrio, cresceram espiritualmente, aprenderam, né? Aprenderam a aplicar esses ensinamentos. Quem não desejou, como Diótrefes, que nós estamos falando ao longo de todo o trimestre, perdeu a chance e o privilégio de servir ao reino de Deus. Dos que andavam com Jesus, a maioria aproveitou os ensinamentos, transformando-se em discípulos fortes. Mas teve Judas, por exemplo, que não aproveitou os ensinamentos de Jesus e não quis ter a sua vida transformada. E para finalizar o comentarista, ele fala que confiar nas Escrituras
é ser como os crentes de Bereia. Paulo estava lá pregando e os crentes de Bereia só olhando as escrituras e conferindo se o que Paulo estava falando era verdade. Nós vivemos uma época, meus amados, que nós devemos nos voltar cada dia mais para as escrituras sagradas. Um dos pilares da reforma protestante foi justamente, um dos solas, né, da reforma protestante, e um dos pilares era justamente a volta às escrituras. O que significa isso? Nos voltar para a palavra de Deus, um incentivo à leitura da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje, talvez não seja o seu caso, mas apenas a título de ilustração, muitas pessoas hoje estão procurando os coaches, estão procurando aquelas pessoas que são, né, que sabem falar bonito, que sabem às vezes se apresentar como um bom interlocutor ali, falando bonito, mas que na verdade não possuem nenhuma vida de oração, uma vida de consagração. E o comentarista nos convida, a lição de hoje nos convida, na verdade, a nos voltarmos para Jesus, para as Sagradas Escrituras. O que significa isso? Está na Bíblia? Eu vou seguir. Não está na Bíblia? Eu vou simplesmente ignorar. Fazer aquele ouvido de, como se diz um ditado no mundo, é entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque isso não me apraz, isso não está na palavra de Deus e não serve para mim como servo de Deus, aquilo que não está na palavra de Deus. Bom, 1.2. Qual a segunda credencial que o discípulo precisa ter? Nós já vimos que ele precisa confiar nas Escrituras. No último domingo agora nós comemoramos o Dia da Bíblia de forma mundial. E nós fizemos a menção justamente, nos lembramos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu confio nas Escrituras, eu confio no que o próprio Deus está falando para mim. Segunda credencial, dependente de Deus. O discípulo forte, o discípulo verdadeiro, a sua força não está em si mesmo. A sua força está em Deus. A sua força não está naquilo que o seu braço pode fazer, na sua inteligência. Amados, existem tantas pessoas com tanto estudo, existem teólogos com muito estudo, muito conhecimento dessa terra, lê bastante, estuda bastante, mas não tem uma vida de comunhão com Deus. De nada vale. O primeiro contexto que nós precisamos entender e estarmos envolvidos é que o verdadeiro discípulo de Deus, ele ama a palavra de Deus e ele é totalmente dependente de Deus. Tiago nos chama atenção, capítulo 4, se não me falha a memória, que nós em tudo devemos ser dependentes de Deus. Nós não podemos dizer que amanhã eu vou fazer tal coisa. Vou, se for da vontade de Deus, porque a minha dependência de Deus passa pela sua vontade. Bom, o verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso a ou pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus, no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Não tem como. O discípulo que é dependente, ele tem a consciência, ele tem a convicção que ele não vai fazer nada sozinho. Ele é exclusivamente dependente de Deus. Bom, Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco. Paulo, antes religioso, não pensava que dependia de Deus. De Damasco e precisar depender totalmente de Deus. Paulo expõe essa dependência após ficar preso, literalmente falando, por causa do seu chamado. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 1. Um discípulo só se torna forte quando trabalha em nome dele. Êxodo 3,14, é no nome do Senhor dos Exércitos. O eu sou me enviou. Quando Deus fala para Moisés ir até Faraó, Moisés pergunta, mas quando chegar lá, Faraó vai perguntar, quem que me enviou? E o próprio Deus fala para Moisés, fala que o eu sou te enviou. Então o próprio Deus, o eu sou, nós somos dependentes dele. Bom, Jesus mostra a Pedro que mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Olha só, esse texto está lá em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, andava com Jesus e antes de Jesus ser crucificado, Jesus ainda fala para ele, quando te converteres. Né? Então, se aconteceu com Pedro, imagina nós, irmãos. Quanto precisamos ainda nos converter todos os dias, melhorar todos os dias, aprender todos os dias. Bom, eles haviam sido chamados para fortalecer os demais,
mas precisavam depender de Deus para isso. Jesus ensina que sem Ele nada pode ser feito. João capítulo 15, versículo 5. Vamos ler essa referência. João 15, 5. Diz assim para nós: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, o próprio Jesus falando, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então nós somos totalmente dependentes de Jesus. Bom, o interessante que o comentarista coloca também, que existem discípulos, né, que dependem que pensam que não dependem de Deus e pregam sem apontar para a dependência de Jesus. Essa é uma característica de discipuladores fracos, que mesmo se fazendo forte e infalível, ele é fraco, na verdade. Paulo se reconhece um pecador e dependente de Deus, por isso teve êxito ministerial. Só pode depender de Deus aquele que é bem consciente quanto às suas próprias limitações e debilidades. As pessoas não confiarão em um líder movido por ego. Me lembrei agora de Gideão. Quando Gideão é chamado, que ele está lá malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, lá em Juízes capítulo 6, e o próprio Senhor Deus, o anjo do Senhor, aparece para ele e o convoca para que ele pudesse libertar Israel dos midianitas. E Gideão fala: mas quem sou eu? Eu sou o menor na casa de meu pai. Minha família é menor, eu sou o menor na casa do meu pai. O que Gideão estava querendo dizer? Ele estava tendo um ato de humildade, dizendo que por ele mesmo, pelas suas próprias forças, ele não tinha condições de fazer. Bom, 1.3, terceira credencial do discípulo cristão: tornar-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, mas é formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. 1 Timóteo 3,8. A gente não consegue ler todas as referências, mas depois os irmãos em casa, com calma, abre as referências da palavra de Deus aí que está sendo sugerida na lição, que são maravilhosas hoje também. Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Aqui está dando referência ao 8, mas eu quero ler o 10 com os irmãos. Que diz assim para nós: E estes também sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Davi, para enfrentar Golias, ele precisou de enfrentar um urso e um leão. E é interessante, meus irmãos, essa história de Davi, porque quando ele estava lá cuidando das ovelhas, lá no pasto sozinho, que não tinha ninguém, não tinha plateia, não tinha ninguém, Deus preparou Davi. Lá ele teve que enfrentar um urso e leão, e esse enfrentar o urso e leão foi como uma credencial. O credenciou para enfrentar o gigante anos depois. Moisés, antes de liderar o povo, o aprendizado que ele teve no palácio foi de pouco proveito. Porque Deus tira ele do palácio e leva ele para o deserto. E o que ele viveu lá no deserto o credenciou a levar o povo à terra prometida. Então as experiências com Deus que nós estamos passando, talvez aquele sofrimento que você fala: meu Deus, eu passei por esse sofrimento, eu passei por essa luta, mas essa luta, esse sofrimento que você está passando hoje até mesmo, está te credenciando para você ser um abençoador lá na frente. Deus quer te usar para abençoar vidas, e através da sua experiência, Deus vai te usar naquela sua experiência para também enfrentar situações maiores e se sair mais do que vencedor lá na frente. Fica com essa palavra no seu coração. Se você está passando por dificuldades, entenda que se você está na presença do Senhor, isso só está te credenciando, só está te tornando um discípulo mais forte para você enfrentar o que virá e ainda também abençoar outras vidas. Bom, Paulo passou por isso. O que o gabaritou formar discípulos fortes? Então, o que o gabaritou Paulo a formar discípulos fortes foi justamente ter passado por situações adversas, foi passado por problemas, por dificuldades, por prisões. Isso foi moldando o caráter de Paulo.
Filipenses capítulo 4, versículo 9, Paulo está dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, aquilo que Paulo viveu de experiência, servir agora de exemplo para outras pessoas também. Bom, Diótrefes era fraco, o comentário do professor fala isso, mas pousava de forte. Ele nunca manifestou interesse em aprender. A primeira característica do discípulo forte: ele está sempre pronto a aprender, sempre pronto a melhorar como discípulo. Os discipuladores precisam ser gentis, compreensíveis e empáticos, devem revelar o seu lado humano. Ao contrário da opinião popular, o líder forte, apaixonado e firme é também conhecido por sua gentileza e graça. O mundo e o ministério não precisam de autoritários. Ambos precisam de mais discipuladores com alma de servo para guiar. Então, Paulo, como comentarista também da revista, está nos chamando a atenção que nós precisamos ser servos para ensinar, para replicar discípulos, para falar do amor de Jesus, e não autoritário, pousando como alguém que é soberbo, a soberba precede a ruína, nada disso, nós precisamos ser humildes. Bom, tá muito gostoso o aprendizado, mas já foi o tópico primeiro, a gente tem que caminhar um pouco mais rápido, falar do tópico 2, mas uma coisa interessante que o tópico 2 ele vai falar sobre revela maturidade espiritual. Essa é uma outra característica do discípulo que promove o crescimento de outros discípulos. Primeiro, ele tem que ter credenciais bíblicas. Agora, ele precisa revelar a maturidade espiritual. Quem adquire maturidade espiritual precisa chegar ao tempo que ele precisa revelar essa maturidade. E o ponto que me chama a atenção no texto, lendo o tópico 2, é que maturidade não tem a ver com idade. Timóteo era um jovem pastor, mas tinha maturidade espiritual. A maturidade nós vamos aprender que ela é diferente de idade apenas. A pessoa pode ter 60 anos de crente e não ser um crente maduro, não ter maturidade espiritual. Assim como uma pessoa pode ter menos anos de crente, depois de passar pelo tempo de aprendizado, de maturação, de crescimento, né, como Paulo fala lá sobre o leite materno, para depois ele conseguindo absorver o elemento sólido, depois de passar por isso, ele às vezes tem mais maturidade com poucos anos de crente do que uma pessoa que já tem muitos anos de igreja. O 2. Revela a maturidade espiritual. Timóteo era jovem, mais maduro espiritualmente. Por isso Paulo exorta a não aceitar ser desprezado pela sua juventude, mas tornar-se exemplo. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto. Olha aqui. Que preparo, né, que ele tinha que ter, olha que responsabilidade que ele tinha que ter, ser o substituto de Paulo. Como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia em lugar do apóstolo, que permaneceu na Ásia. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Então, maturidade não se alcança só com idade. Maturidade se alcança com experiência com Deus, sabedoria que vem do alto e inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9, fala para nós o seguinte: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo falou nos Colossenses. Bom, 2.1. Antes, voltando aqui, a maturidade se alcança com experiência. É necessário, meus irmãos, uma vida de comunhão com Deus. Maturidade espiritual, ela só vem da comunhão com Deus. Não tem como dizer que a pessoa vai alcançar maturidade espiritual se ele não lê a Bíblia, se ele não ora, se ele não participa dos cultos, se ele não vai à escola, não participa de escola dominical. Tudo isso vai formando o nosso caráter, vai criando os nossos pilares de uma vida cristã. Então, para alcançar a maturidade, precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Sem essa comunhão, não se atinge a maturidade espiritual. Bom, 2.1. Outro ponto que revela, o que revela a maturidade espiritual? Um dos tópicos é na caminhada com Cristo.
Um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Ele tem a preocupação de formar obreiros. Irmãos, vamos voltar para os exemplos que nós estamos vendo aí no mundo de hoje também. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, existem muitos obreiros, muitos líderes, dirigentes, pastores, que têm a preocupação de formar obreiro, de não formar obreiro, não quer formar, porque aquela pessoa pode se despontar e ele tem medo de perder o lugar para aquela pessoa. Meu Deus! A nossa vida é dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se você que é um dirigente, né, um líder, está com essa preocupação, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Por quê? Na verdade, se Deus está me direcionando a preparar um líder, a formar um líder, pode ser que Deus tenha outra obra para mim e aquela pessoa sim vai assumir o lugar que eu estava. Mas aquele que é fiel, aquele que está na presença do Senhor, ele não é substituído para ficar parado. Na verdade, ele é substituído porque Deus já tem a outra obra preparada para ele executar. É assim que funciona na vida do obreiro cristão. Bom, Paulo exorta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros, que foi o textual que nós lemos. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e o versículo 14. Vamos ler essa referência. Então, nós estamos sendo convidados nesse dia, através dessa lição maravilhosa, se ainda somos imaturos, a buscar maturidade espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai que de vós se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais do leite, não do sólido mantimento. O escritor aos Hebreus é como se estivesse falando na sua carta. Na verdade, assim, eu achei que eu já podia continuar com alimento sólido, mas eu tenho que voltar e oferecer o leite materno, comparando a nossa vida espiritual com a vida de um bebê, que começa com leite materno, depois ele vai crescendo e podendo absorver alimento sólido. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui no sentido de aperfeiçoamento, pessoas que estão buscando a perfeição. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para o discernir tanto o bem quanto o mal. Bom, o 2.1, então, o jovem Timóteo está sendo aqui convidado, né? Está sendo convocado a crescer, a preparar líderes, a preparar obreiros também maduros para darem sequência à obra de Deus. Capítulo 6, versículo 14 de Hebreus, fala para nós também, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. É assim que funciona a obra de Deus. Quando eu estou disposto a formar novos obreiros, o próprio ministério que o Senhor Jesus confiou a mim, ele também vai ser multiplicado, ele também vai ser abençoado. Se eu estou abençoando outras vidas, a minha vida vai ser abençoada. É assim que funciona a obra de Deus. A matemática de Deus não é divisão. A matemática de Deus é soma e multiplicação. Jamais divisão e subtração. Bom, Timóteo era jovem, o suplemento do professor fala, mas não era imaturo, razão pela qual era frequentemente enviado como representante de Paulo. A caminhada com Cristo exige maturidade. Diótrefes não tinha maturidade, por isso agia carnalmente, sem discernir o bem e o mal. Em vez de exibir a Cristo, exibia sua própria carne. Bom, o homem e não Deus é responsável pelos seus atos maus. Olha que interessante essa frase que o comentarista coloca para nós. Toda autoridade procede de Deus, mas nem toda autoridade anda nos seus caminhos. Então quer dizer que a Bíblia nos orienta a orar pelas autoridades, que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas determinado político está exercendo autoridade, um prefeito, um governador, um presidente, está exercendo autoridade. E como é que eu posso dizer que essa autoridade foi dada por Deus, sendo que ele só faz as coisas para prejudicar, só age mal, só age de forma errada?
comentarista nos explica isso aí. Ele fala que toda autoridade, o cargo, a autoridade ele é dada por Deus, mas o mau caminho o homem busca com seus próprios pés. Bom, 2.2. No relacionamento com as ovelhas. Então, o discípulo ele revela essa maturidade. Quando? Caminha com Cristo e agora quando ele tem um relacionamento com as ovelhas. Com o objetivo de ser exemplos fiéis, o discípulo de Cristo tem que mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme a sua estatura espiritual. Ou seja, as pessoas mais simples na fé, o obreiro precisa ter esse entendimento. As pessoas que têm um conhecimento um pouquinho mais avançado, o obreiro também precisa ter esse conhecimento no trato com cada um. Cuidando de cada um conforme a sua estatura espiritual, para levá-los ao crescimento. O objetivo é sempre esse. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15, eu vou ler essa referência. Apesar da hora estar muito corrida, nós vamos ler algumas referências que elas são de vital importância para o nosso entendimento. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. Bom, a palavra de Deus nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está chamando a atenção justamente que a gente precisa ter maturidade para não ser mais levado por todo vento de doutrina. Senão, cada hora no mundo vai aparecer uma doutrina nova, um vento novo, uma modinha nova, uma ideologia nova, e o crente não, ele permanece com o seu olhar para Cristo, ele permanece fiel a Cristo. Bom, o mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diótrefes fazia, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. E isso também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. O verdadeiro discípulo não abdica de sua principal tarefa, cuidar de seus discípulos. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas, confiadas a ele pelo Espírito Santo. Está em Atos capítulo 20, versículo 28. O comentarista coloca aqui para a gente o seguinte: há sempre duas ameaças à igreja, uma externa e outra interna. Os ímpios são uma perigosa ameaça externa. Os soberbos e os que servem somente a seus próprios interesses são uma ameaça interna. Então a igreja ela é bombardeada de todos os lados, externamente pelos ímpios e internamente por aqueles que são soberbos. A soberba é o fato da pessoa achar que ele não depende de ninguém, que ele chegou num patamar que ele está superior às outras pessoas. E também aqueles obreiros que buscam só os seus interesses. O meu interesse é ter uma credencial no meu bolso. A partir do momento que eu tenho uma credencial, eu não quero fazer mais nada. Isso é buscar os próprios interesses. E na verdade, nós somos chamados para ser sal e luz. Fomos chamados para ser discípulos de Cristo. 2.3. Na condução da igreja. Então, uma outra característica que revela a maturidade espiritual está na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição. E hoje não é diferente, não, meus irmãos. Hoje nós também estamos sob perseguição. Somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados o suficiente para fazê-lo avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra. Isto era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda, enquanto viajavam para pregar o Evangelho. Como foi com Paulo, também acolhido por certo Gaio. O nome Gaio era bastante comum naquela época. Temos sua ocorrência em Atos, várias ocorrências em Atos, em Romanos, em Coríntios. Esses textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para dar continuidade à obra de Deus. Um bom exemplo disso foi Moisés e Josué.
Moisés, quando Deus escolhe Josué, Moisés ainda era líder. E a preocupação de Moisés foi de formar líderes. Moisés teve a preocupação de treinar Josué para que ele viesse suceder. Bom, todo cristão tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina aos outros. Essa determinação de Paulo serviria de base a uma cadeia interminável de discípulos cristãos, como o ensino de mestres e instrutores cristãos. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que o avanço da obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, ele só se dá através de discípulos que são maduros espiritualmente, aqueles que cresceram espiritualmente, que continuam em crescimento contínuo, em aperfeiçoamento cristão. Bom, estamos já quase finalizando. Tópico 3 vai falar sobre comprometer-se com o crescimento. Então, o tópico 1 ele apresenta as credenciais. O tópico 2 revela maturidade espiritual. E o tópico 3 vai falar que o discípulo ele tem credenciais, ele tem maturidade e ele vai se comprometer com o crescimento da obra de Deus. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com o seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob a sua responsabilidade. O crente maduro ele tem desejo de ler a Bíblia. O crente maduro ele tem desejo de estar na casa do Senhor. O crente que é maduro espiritualmente, ele anseia pela presença do Senhor, ele tem uma vida de oração. Significa que eu vou orar 24 horas por dia, eu tenho que trabalhar? Não é isso. Mas ele tem um momento dele de comunhão com Deus. Não é aquela pessoa que acorda e sai para trabalhar sem ter pelo menos dobrado os joelhos e orado e falado com Deus. O maduro espiritualmente, ele sabe que antes de sair de casa, ele precisa da bênção do Senhor, ele precisa agradecer pela noite que ele passou. Ele sabe que no final do dia, ele precisa ser grato a Deus pelo dia de livramentos, de bênçãos que Deus deu e pedir a Deus que tenha uma noite também de sono, que venha ser um repouso, que venha descansar em paz. Então, essa maturidade, ela impulsiona também o crescimento. Bom, foi o que Paulo desejou escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensinam a igreja até os dias de hoje. As cartas foram para Timóteo, mas para nós é profundo ensinamento até hoje. 3.1. Sendo exemplo, Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis. O obreiro de Deus, o servo de Deus, ele precisa se preocupar em ser exemplo. As pessoas, ao olhar para nós que somos servos de Deus, precisam enxergar em nós que nós somos exemplos a ser seguidos. Não por sermos melhores, mas porque nós estamos seguindo a Cristo. Quando Paulo fala que deveria ser imitado porque ele estava imitando a Cristo, Paulo estava querendo dizer o seguinte: naquilo que eu imito a Cristo, vocês devem me imitar também, porque eu estou copiando do mestre. Mas Paulo não queria dizer que naquilo que ele errasse era para as pessoas copiarem também não. Bom, Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplos fiéis, como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria, de ser referência como homem de Deus. O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de "Tu, ó homem de Deus". João foi claro ao ensinar: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Gaio e Demétrio, cooperadores de João, seguiram o exemplo de seu líder. Por isso também se tornaram exemplos a serem seguidos. Diótrefes não passa de uma terrível advertência. Ele não é um exemplo a ser seguido. E aí vem uma pergunta para nós, meditarmos esse dia. Será que nós podemos dizer, como Paulo disse, que era para as pessoas imitá-lo porque ele estava seguindo a Cristo? Será que nós estamos sendo exemplo tanto para os fiéis quanto para os infiéis? Isso leva à reflexão nessa manhã. Eu creio que ninguém que está participando dessa aula passa por isso. Mas imagina agora, vamos mentalizar. O pastor Eli estava falando na escola dominical domingo passado. Aquele crente que é caloteiro, que tem o nome sujo porque não tem a preocupação de pagar. Aquele crente, por exemplo, que é mentiroso. Aquele crente que faz diversas coisas erradas e as pessoas olham e falam assim: para ser crente igual a ele, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Será que ele tem sido um exemplo?
E nós, em a nossa vida com Cristo, temos sido exemplo a ser seguidos? Bom, vamos ficar pela reflexão de cada um de nós nesse dia. 3.2. Ensinando a palavra. Outra coisa que se compromete com o crescimento. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência, humildade. Timóteo foi ensinado também e também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. Nós que somos discípulos de Cristo, nosso ministério precisa estar pautado pela palavra de Deus. A pregação na qual Cristo não tem preeminência, ou seja, aquela que Jesus não é o centro, não pode ser validada como pregação. Devemos pregar a Cristo através de Cristo, para a glória de Cristo. Estamos vivendo hoje uma crise de conteúdo em nossas igrejas. Meu Deus, como isso é profundo. Né? Conteúdo. Muitas pessoas estão pregando palavras que não têm base bíblica. Né? Quantos influenciadores digitais, estamos na época agora do influenciador digital, tem lá um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, e fica lá gravando vídeos, falando palavras arrumadas, bonitas, um vocabulário bem rebuscado, bem preparado ali, tem uma boa dicção, um bom preparo para falar, mas sem conteúdo, vazio, porque não está se baseando na palavra de Deus, mas em filosofias humanas, em instruções humanas. E Deus não precisa de pregadores desses. Deus precisa de servos e servas que tenham autoridade, que preguem verdadeiramente a palavra do Senhor. Deus está nos convocando para ser as pessoas que preguem, encha tempo ou fora de tempo, a verdadeira palavra do Senhor. A nossa regra de fé, conduta e prática está aqui, ó. É na palavra do Senhor, é a nossa base, é a nossa bússola, é o nosso direcionamento para ser um pregador do Evangelho. Irmãos, 3.3, a hora já até passou muito rápido, apontando para Cristo, que é o nosso alvo. Os discípulos fugiam de Paulo antes, né, enquanto Saulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos porque conhece os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome do Senhor Jesus fosse levantado. O discípulo precisa ter coragem, precisa ter intrepidez, autoridade do céu, que quando tudo parece que vai desabar, o discípulo permanece fiel e convocando os outros obreiros também a serem fiéis a Deus. Gaio e Demétrio foram distinguidos por andarem na verdade, significando que seus ministérios e vida pessoais eram guiados pelos ensinamentos e princípios cristãos. A vida desses dois apontavam para Cristo, testemunhando que eram homens com maturidade pessoal e ministerial. João, capítulo 3, versículo 30, fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E a conclusão: um discípulo forte tem o compromisso de formar outros discípulos fortes. Então nós não estamos em competição. O nosso objetivo é formar novos discípulos, aos quais podem recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes. É a base, é o principal. Para o discípulo ser forte, ele tem que ter, nós já estudamos hoje, maturidade, compromisso, responsabilidade e, acima de tudo, fundamento na palavra de Deus. A base da sua vida, a base da sua pregação precisa estar na palavra de Deus. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração aquilo que nós somos falhos aqui para apresentar, tamanho as nossas fraquezas, limitações, mas o Espírito poderoso do Senhor Deus, e o Espírito Santo é poderoso para nos completar nessa manhã, nesse dia.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, sua família, que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus, e não falte, domingo que vem, você tem a oportunidade, a partir das 8 horas na Central, numa das nossas congregações, e aqueles que não têm oportunidade, pode, a partir das 10 horas, também no canal da igreja no YouTube. A lição vai ser de número 13. O verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. Não perca, está imperdível a reta final dessa revista, assim como toda ela. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Sou grato a Deus pela oportunidade. A paz do Senhor Jesus.